This meeting is Boa tarde a todos. Me chamo Clinton, faço parte do grupo de jovens Divino Coração. Uma alegria estar com vocês aqui hoje, quem está participando aqui presencialmente na Basílica do Carmo, para quem está participando online também. Louvado seja Deus por esse dia em que nós falaremos sobre a consagração à Nossa Senhora. Então, nada mais justo do que nós já iniciarmos nos consagrando a ela, mas não pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort ainda. Nós faremos uma singela, belíssima oração de consagração a Nossa Senhora. Onde você estiver, se você puder ficar em pé, nós aqui ficaremos e acompanhe esta oração. Juntos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Se a gente escuta uma música, podem sentar, né? Como filho e propriedade vossa. Amém. É uma licença poética do autor da música, da canção, mas a oração original em latim, a palavra é coisa, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Bom, que é o tratado, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar desse livro belíssimo, Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Então, ele é um livro que foi escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort, que é um padre francês que viveu durante o século XVIII, né? Então, ele escreveu o tratado em 1712, tá? No entanto, durante os acontecimentos relacionados à Revolução Francesa, o tratado se perdeu. E ele só foi efetivamente publicado em 1842, ou seja, mais de 100 anos depois da sua escrita. Só que o santo autor, ele, no próprio tratado, ele preveu que isso aconteceria. Então, tem um ponto em que ele diz: durante a Revolução Francesa, as cartas e os manuscritos das comunidades fundadas por Montfort foram escondidos nas fazendas vizinhas, onde permaneceram sepultados no pó durante diversos anos. Aquilo que foi reencontrado foi em parte colocado na biblioteca dos padres monfortinos e outra parte na comunidade das irmãs. O manuscrito em questão, ou seja, o tratado, ele foi depositado na casa dos padres Saint Spirit, e ali permaneceu desconhecido, como havia profetizado o autor. Relato da irmã Ágata Ângela, de 1842. Então, esse é o ponto que o autor comenta. Vejo no futuro animais frementes que se precipitam para dilacerar com os dentes diabólicos este pequeno manuscrito, e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para escrevê-lo, ou ao menos para fazê-lo ficar envolto nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que ele não apareça. Então vocês vão reparar, quem já leu este ponto no tratado, ou quem ainda está lendo, que o próprio santo ele comenta sobre este fato, né? Um fato curioso, mas com certeza foi algo que propositalmente, eu diria providencialmente também. Bom,
Atacarão até e perseguirão aqueles e aquelas que lerem e o puserem em prática. Mas não importa, tanto melhor. Esta visão me encoraja e me dá esperança de um grande sucesso, isto é, um esquadrão de bravos, destemidos soldados de Jesus e de Maria, de ambos os sexos, para combater o mundo, o demônio e a natureza corrompida nos tempos perigosos que virão e como ainda não houve. Então, de fato, foi uma profecia. Os fatos da Revolução Francesa, eles precedem, em poucos anos, os infelizes acontecimentos que nós tivemos no último século XX, que foram as duas grandes guerras, né? Então, a despeito destas grandes guerras terem sido coisas horrendas, elas são situações que nós devemos fazer uma analogia com o que se vive em termos de guerra espiritual. Então, se você pega a palavra de Deus na epístola de São Paulo, aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 seguintes, ali é a oração da armadura do cristão. E ali São Paulo fala à igreja de Efésio que não é contra homens de carne que nós lutamos, e sim contra os espíritos malignos e potestades que pairam pelo ar para perder as almas. Então, é uma realidade, não é algo profético, porque está na palavra de Deus, mas não é fantasioso. Todo mundo sabe, a gente vive uma guerra espiritual. A despeito de não vermos, nós sentimos e sabemos desta realidade. Pois bem, ainda no tratado, o santo, ele propôs, e essa é a ideia que nós vamos discutir hoje, o próprio método da consagração em si. A essa altura do campeonato, faltando apenas 4 dias para o início dos exercícios preparatórios, espera-se que todos já tenham terminado a leitura. Quem não terminou, corra. Mas é interessante que, no mínimo, antes da consagração em si, tenhamos finalizado a leitura. Explico. Imagina que você está assinando um contrato. Então, você não pode assinar um contrato se você não leu, né? Não seria nem correto. Tá? E nós temos um guia. Então, a gente fez um guia para facilitar o entendimento dos exercícios espirituais que o santo propõe na leitura do tratado. Eu vou passar ponto a ponto com vocês, mas esse é o documento que a gente utiliza. Então, a gente tem um esquema geral de meditação. O primeiro ponto do esquema geral da meditação é pôr-se na presença de Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, contemplando juntamente com Nossa Senhora, durante o tempo da encarnação, no presépio, em Nazaré, no templo, na Via Crucis, no Calvário, etc. Gente, colocar-se na presença de Deus não é algo assim mirabolante. Deus está conosco. Então, basta reconhecermos isso. Pode ser que nós iniciemos a meditação depois de um dia de trabalho, estejamos cansados, não é? Mas quando a gente segue aquilo que nosso Senhor ensina, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 6, quando quiseres falar com o Pai, adentre a seu quarto, feche a porta. Então, isso já é um grande passo para colocar-se na presença de Deus. E você pode recitar uma fórmula, uma muito bonita, meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Quem estava no recolhimento agora acabou de receber essa instrução do sacerdote. Então, está fresco na memória. Se a gente faz esse exercício repetidamente durante o período de consagração, que é de 30 dias a preparação, eu vou explicar cada etapa desses 30 dias, pode tornar-se um hábito. Diariamente, durante a nossa oração mental, nós nos colocarmos na presença de Deus. E aí, falando da consagração em si, o segundo ponto é suplicar a Nosso Senhor, através de Maria Santíssima, a graça própria do período. Então, nós temos 4 grandes períodos nesses 30 dias. São 12 dias preliminares
em que nós pedimos o desprezo do mundo. Então a gente pede a Cristo por meio de Maria. Minha mãe, dá-me a graça, interceda por mim junto a seu filho, para que eu me desapegue do mundo, para que eu possa levar a sério essa meditação, para que eu possa levar a sério essa consagração. E aí, depois dos 12 dias preliminares, nós temos 3 semanas de 6 dias cada, em que nós trabalhamos, na primeira semana, o conhecimento próprio, na segunda semana, o conhecimento de Nossa Senhora, e por último, não menos importante, o conhecimento de Nosso Senhor. Quem passa dessas 12 dias preliminares e persevera durante a primeira semana, que é de conhecimento próprio, na minha opinião, na opinião de muitos que já se consagraram, a mais difícil, não é? Nós vamos ali meditar os pecados da infância, quando nós nos preparamos para uma confissão geral, que consiste em confessar todos os pecados da vida. Quem nunca fez essa confissão geral terá que fazê-la. As pessoas que passam desse período não desistem. Quando é para entrar na parte do conhecimento de Nossa Senhora, no conhecimento de Nosso Senhor, muito provavelmente essas pessoas vão até o fim e tomam a resolução de se consagrar. O terceiro ponto é oferecer por essa intenção uma das orações determinadas por São Luís de Montfort. Então, antes do início da gravação, eu tinha colocado ali para nós ouvirmos o Ave Maris Stella, Ave Maria Estrela. É uma oração belíssima, belíssima. E já nos 12 dias preliminares ela aparece. Vem como veni creator, vinde Espírito Criador. Então, nós temos que fazer essas orações. Posteriormente, nós precisamos meditar propriamente dito. Então, o primeiro ponto da meditação é fazer um ato de inteligência, que é o que eu devo saber sobre as verdades propostas. Escolhendo entre os textos dispostos no cronograma, pode ser muito útil escolher os textos com antecedência, normalmente no dia anterior, já preparando a meditação. Para nós que fazemos a meditação, em sua grande parte, online, nós já temos a gravação destes textos. Então, assim, eu insisto na importância lá do primeiro ponto, de colocar-se na presença de Deus. Coloque o fone de ouvido ali, se isola durante aqueles minutos, você vai entender 10 minutos por dia nessas primeiras gravações. Nas 2 últimas semanas, tem algumas gravações que são um pouco mais longas por conta das orações serem mais extensas, tem a ladainha do coração de Jesus, né? Mas, durante esse período, esteja ali, não esteja em outro lugar, com as preocupações do dia a dia, saiba que naquele momento, a coisa mais importante que você poderia estar fazendo é se preparar para a consagração. Por que eu insisto nisso? Porque durante a consagração há uma batalha espiritual tão grande da gente conseguir efetivá-la. Estou fazendo a renovação, não é? Mas, para quem está se consagrando pela primeira vez, eu me recordo que era muito difícil para eu conseguir fazer a leitura do tratado. E eu conversava com os amigos, o pessoal, está difícil demais, é impossível, porque sempre aparecia alguma coisa, ou eu me dispersava, e a gente foi se ajudando e identificando. E alguém deu uma ideia muito boa, falou, olha, eu estou conseguindo ler diante do Santíssimo. E aí eu fui lá e comecei a ler diante do Santíssimo. Consegui terminar a leitura. Então, ainda que esteja ouvindo o audiobook, põe o fone de ouvido, fica ali respeitosamente, se for aquele fone que não faz barulho externo, e ouve. Se você tiver acesso a uma capela na hora do almoço, depois do expediente, depois da Santa Missa, um trecho. O audiobook, no total, tem menos de 5 horas. Então, se dividir bem durante um mês, dá para ouvir 5. Tá? E aí, o próximo passo é esse ato da inteligência, ele precisa levar à produção e explicitação de afetos. Eu já vou entrar aqui na carta. Então, a explicitação de afetos são atos de vontade, ou seja, a partir do meu ato de inteligência, que é o que eu devo saber, o ato da vontade é o que eu devo querer. Não está explícito ali no texto.
que é importante desapegar-se da luxúria. É importante desapegar-se daquele materialismo exagerado, aquela gula de querer ter e ter e ter, que não é uma ambição que é justa, é muito bom trabalhar, querer ter boas coisas. Eu me refiro àquela ambição desenfreada, não é? Então, isso nos ajuda a produzir atos de vontade. O que eu devo querer? Por último, e não menos importante, tomar resoluções práticas, precisas, em pequeno número. Bom, o que eu faço, então, para ser menos materialista? Eu vou me controlar quando eu for no shopping. Se eu for para comprar uma coisa numa determinada loja, eu não vou passar em outras lojas. Se eu não preciso de algo, não é porque está em promoção que eu vou comprar, né? Então, conseguir educar à vontade naquilo que nos é mais difícil. Eu estou dando o exemplo das compras, porque é bem genérico, mas cada um sabe onde o calo aperta. E essa jornada de preparação, a consagração, é um período muito rico para nós trabalharmos a nossa santidade pessoal. Falei por último, mas era o penúltimo. O último é oferecer nesta intenção, né, alguma das outras orações determinadas por São Luís. Então, no final do nosso dia, tem várias orações. Pode escolher sua liberdade, qualquer uma delas, pode fazer em outros períodos do dia também, e aí é finalizado esse processo, essa meditação diária, né? Então, eu vou fazer uma breve introdução, e a introdução mesmo, só para não ficar algo muito genérico, por assim dizer, mas mais prático, né? Hoje é dia 4 de novembro, quem está assistindo o vídeo pode estar assistindo essa data, e conta que a gente ainda não começou a preparação, que consiste em 30 dias. Então, o nosso dia 1, né, ele vai ser 8 de novembro, vai ser o primeiro dia em que nós faremos as meditações. E nós iniciaremos na etapa dos 12 dias preliminares, que consiste no desapego do mundo. Então, você vai ter um texto introdutório do tema, e esses textos eles podem servir de fio geral para as meditações. Ele pode ser lido a cada dia como uma espécie de leitura espiritual. Então, o santo ele traz a carta circular aos amigos da cruz, né? Não estareis vós sem perceber no caminho largo do mundo, que é o caminho da perdição? Vós sabeis mesmo que há uma via que parece reta e segura ao homem e que conduz à morte? Vós distinguis de fato entre a voz de Deus e da graça e a do mundo e da natureza? Vós escutais realmente a voz de Deus, nosso bom Pai, que, depois de ter dado sua tríplice maldição a todos os que seguem a concupiscência do mundo, vos grita amorosamente, estendendo-vos os braços. Separame-me, populi meus, separai-vos, meu povo escolhido. Caros amigos da cruz de meu filho, separai-vos dos mundanos malditos por minha majestade, excomungados por meu filho e condenados por meu santo Espírito. Tomai cuidado de não vos sentar em sua cátedra emprestada. Não permaneçais nas suas assembleias, nem mesmo pareis nos seus caminhos. Fugi do meio da grande e infame Babilônia. Não escuteis mais que a voz. Não sigais senão as pegadas de meu filho bem-amado, que vos dei para ser vosso caminho, vossa verdade, vossa vida, vosso modelo. Ipsum audite. Ouvireis vós esse amado Jesus que vos clama, carregando sua cruz. Venite post-me, vinde após mim. Aquele que me segue não anda em trevas. Confide-te, ego vici mundo. Tende confiança, eu venci o mundo. Eis os dois partidos que se defrontam todos os dias. O de Jesus Cristo e o do mundo. O de nosso amado Salvador está à direita, subindo num caminho estreito e apertado, mais do que nunca devido à corrupção do mundo. Esse bom mestre vai à frente, caminhando com os pés descalços, a cabeça coroada de espinhos, o corpo todo ensanguentado e carregando uma pesada cruz. Ele não tem mais que um punhado de seguidores, mas dos mais valentes, porque sua voz tão suave não se escuta no meio do tumulto do mundo, ou não se tem coragem de segui-lo em sua pobreza, em suas dores,
suas humilhações e suas outras cruzes, que é preciso necessariamente carregar no seu serviço todos os dias da vida. À esquerda está o partido do mundo, ou do demônio, o qual é mais numeroso, mais magnífico e o mais brilhante, pelo menos em aparência. Todas as pessoas importantes correm para ele, e todos se acotovelam, embora os caminhos sejam largos, mais alargados do que nunca, pela multidão que passa por eles, como em torrentes. Eles são forrados de flores, cercadas de prazeres e de jogos, cobertos de ouro e de prata. Pois bem, você pode pegar essa carta e dividi-la para ler durante os 12 dias. E meditar cada parágrafo, cada ponto da carta. Você pode fazer igual eu fiz agora, uma leitura corrida, e depois meditar ponto a ponto. Tenta se identificar. Pô, em qual partido? Partido do mundo ou partido de Jesus Cristo? Não é? Quando eu falo de partido, não é política partidária. Não confundam as coisas. Hoje em dia, o mundo confunde as coisas. Eu estou falando da realidade espiritual. Estou andando com Cristo ou não estou andando com Cristo? Não tem outro caminho. Como foi colocado, muito bem colocado pelo sacerdote hoje, né? Jesus diz, eu não sou um caminho, eu sou o caminho. Eu não sou uma verdade, eu sou a verdade. Eu não sou uma vida, eu sou a vida. Ou seja, só Cristo pode nos salvar. Nós estamos nos consagrando por este método a nosso Senhor Jesus Cristo, pelas mãos de Deus. Isso vai fazer muito sentido durante a preparação, e para quem fez a leitura completa do tratado, não restam dúvidas. O santo explicita muito bem o porquê essa consagração é a Cristo e o porquê ela é pelas mãos de Maria Santíssima. Bom, agora eu vou falar do nosso cronograma. Então, nós estamos atualmente finalizando a leitura do tratado. Nós teremos encontros semanais. O nosso segundo encontro, ele será na semana que vem, sábado, dia 11 de novembro de 2023. E nós trataremos com profundidade deste tema, os 12 dias preliminares, o desapego do mundo. Nós falaremos de cada meditação. Claro que nós já teremos dado início às meditações. Como começaremos na quinta, já teremos feito ao menos 2. Deixe para fazer a meditação do sábado, depois do encontro. O encontro vai ter seu horário divulgado, tá? E veja se precisa de algum ajuste. Se você só colocou no Spotify, deu um play, pegou o carro, foi dirigindo para o trabalho, não prestou atenção, não se colocou na presença de Deus, não fez um ato de inteligência, não fez um ato de vontade, não tomou uma resolução prática, não valeu de nada. A questão da praticidade, de ter os áudios no Spotify, ela não suprime aquele compromisso pessoal seu de sentar-se, de fechar-se no seu quarto, da maneira como você achar melhor. Não uma regra para isso, mas leve a sério esses 30 dias. Quando a gente faz as coisas no trabalho, a gente não pode fazer de qualquer jeito. Quando a gente faz as coisas para Deus, muito menos. A gente precisa fazer com esmero para nós mesmos, no final. Tá? Para a nossa santificação pessoal. Então, deem a devida atenção e contem conosco. Ninguém é melhor do que ninguém. A única diferença de quem está apoiando e quem está se consagrando é que a pessoa teve a oportunidade de ter contato há algum tempo com o tratado, com o livro, por meio de outras pessoas abençoadas, recebeu determinada instrução e de graça recebeu, de graça está respassando. Então, quem está assistindo esse vídeo, essa gravação, posteriormente, né, tome a firme resolução de ao menos tentar. Se você já é batizado, saiba, a consagração nada mais é do que uma renovação das promessas batismais. E nós escolhemos a data da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro. Então, nós iniciaremos a preparação da consagração no dia 8 de novembro. É isso, pessoal. Eu vou encerrar a gravação. Que Deus abençoe a cada um. Se quiser deixar dúvida aí nesses comentários, o Clinton do futuro e outras pessoas do futuro vão responder aí também, se Deus quiser, tá? E quem está aqui agora não vai ficar gravado, então podem ficar tranquilos. A gente vai abrir para a sessão de perguntas, né? Então,